Oi, eu me chamo Itaragildo Marinho e eu quero falar um tema muito importante com você que é empreendedor, que é sobre autônomos e prestadores de serviços. Como contratar um autônomo, Como contratar um prestador de serviço. É interessante que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema e nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes eu convido você a deixar o teu like, a comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Então vamos ao nosso tema. Primeiramente, o que é que ele fala sobre o prestador de serviço, O prestador de serviço autônomo, quem é essa pessoa, o autônomo? Ele, na verdade, ele não é o empregado da empresa, ele não está relacionado à atividade fim. Olha que bacana, ele não está relacionado à atividade fim. Então, o primeiro princípio dessa relação entre o autônomo e a empresa. Segundo princípio, muito importante também, é que ele não segue uma subordinação ou uma exclusividade, ele não presta serviço apenas a essa empresa. Por exemplo, vamos falar na pessoa do pintor. O pintor ele está prestando serviço para a empresa durante um determinado período. Ele é a pessoa física, autônomo, e ele vai ali e presta esse serviço àquela empresa somente para a pintura do prédio. Então ele não tem uma relação entre patrão e empregado. Ele é apenas um autônomo prestador de serviço. Ele fala para o empreendedor que ele tem que comprar determinada tinta, determinado souvenir. Então ele, de certa forma, tem algumas exigências. E ele não tem esse vínculo de emprego, esse vínculo empregatício com o empregador. Então ele está ali apenas para prestar aquele serviço. Prestou aquele serviço, acabou, ele não tem mais nada a ver com a empresa. Então, primeiramente, essa é a pessoa do autônomo. Também temos os profissionais liberais que trabalham como autônomos, encontramos contadores, advogados, médicos, entre outras profissões que também trabalham nessa modalidade. Não são empregados de empresa, mas prestam seus serviços a várias empresas. Então, o primeiro princípio do autônomo e do prestador de serviço é esse, que ele não tem, de fato, o vínculo empregatício. A caracterização do artigo 3º da CLT, que é esse artigo aqui, ele não se enquadra com esse perfil. Juridicamente é importante falar no terceiro ponto que deve haver um contrato de prestação de serviço entre o empregador, o tomador, não é nem o empregador, o tomador de serviço e o prestador de serviço. Então deve haver esse contrato, a relação jurídica explicando o que irá ser feito, quanto tempo irá durar esse contrato, e o que será acompanhado, e lembrando que a pessoa do empregador ou do contratante, eu tenho a palavra contratante, ele tem a obrigação de fornecer equipamentos de segurança a esse prestador de serviço autônomo que faz o serviço. E além dessa formalidade jurídica, o tomador de serviço ele tem algumas obrigações a fazer. Que obrigações são essas? Primeiramente, ao ser pago esse autônomo, esse prestador de serviço, é necessário que a empresa recolha dele o equivalente a 11%. Vai haver um desconto de 11% de contribuição previdenciária. Ou seja, incide o desconto e o recolhimento é feito pelo tomador de serviço. Sem contar também que há um desconto de 5% de imposto do ISSQN, que é o imposto municipal que vai ser feito na sua cidade. Então até 5% é a alíquota de imposto. E aí ele vai tomar esse valor, ele vai descontar e vai fazer o recolhimento. Ou seja, o trabalhador autônomo, o prestador de serviço, ele não recebe 100% da totalidade do que foi acordado. Ele recebe um valor descontado. A incidência de INSS, se houver também imposto de renda, essa incidência também será descontado e será descontado o imposto ISSQN. Então, ao haver esses descontos, o tomador de serviço irá repassar esses valores aos cofres públicos. Então, a obrigatoriedade de repassar não é do prestador autônomo, é do tomador de serviço. Sem contar que o tomador de serviço, se ele não for do Simples Nacional, ele irá pagar uma quantia equivalente a mais de INSS. Ele irá pagar, recolher a mais 25% de INSS, dependendo de alguns casos, alguns programas que ele incide menos, Cada lei tem seu ponto específico. Mas, em regra, em tese, é essa questão que irá haver, essa relação e esses procedimentos jurídicos
entre o tomador de serviço e o prestador de serviço autônomo. Então são esses conteúdos que eu queria falar com você e nós vamos estar tratando mais assuntos muito interessantes nesses pontos. Então se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa o teu like e te aguardo nos próximos vídeos. Aquele forte abraço e até a próxima.